Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Te convido a se colocar de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto proposto pelo Espírito Santo de Deus. Se encontra em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 até o 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, mulheres confiantes no Deus da provisão. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Deus poderoso, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, Pai. Senhor, a casa é tua, a palavra é tua, Senhor, tua serva está aqui, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha, Senhor, a falar somente o que provém de ti, Pai. Não permita que eu venha falar nada de mim mesma, Senhor. Pai querido, que o Espírito Santo de Deus esteja nesse momento, dando entendimento aos corações, ó Pai. E que possamos sair daqui, ó Pai, com esta palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar, mantenham suas Bíblias abertas. Nós vamos meditar nesse texto lido. E o segundo capítulo do segundo livro dos Reis começa contando o início do ministério do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele andava ali atrás do profeta Elias. E o profeta Elias era aquele profeta que, quando ele pedia, Deus mandava fogo do céu. Quando Elias pedia, Deus mandava fogo. Deus mandava fogo, né? Então Eliseu resolveu andar ali atrás do profeta Elias e andava atrás dele. E muitas vezes, irmãos, nós não prestamos atenção que existem pessoas aqui nesta terra que pedem, Deus manda fogo do céu. Existem pessoas aqui nesta igreja que pedem, manda fogo do céu. E é nessas pessoas que nós devemos andar grudadas, dessas pessoas que nós precisamos aprender delas também. E Eliseu resolveu andar ali atrás do profeta Elias. Onde o Elias ia, Eliseu ia atrás. E ele só se separou quando chegou a hora do profeta Elias ir aos céus. Eles estavam andando juntos, veio uma carruagem de fogo, a palavra do Senhor diz, com cavalos em chamas, e separou os dois, e Elias subiu no redemoinho. No momento que Elias subiu no redemoinho, a sua capa caiu. O profeta Eliseu pegou a capa do profeta Elias, e ali ele clamou ao Deus de Elias. E o Senhor respondeu a ele. E as pessoas que estavam, os demais profetas que estavam observando aquela situação, eles viram que ali havia em Eliseu o mesmo poder espiritual que estava sobre Elias. Eles puderam enxergar isso na vida do profeta Eliseu. E é claro que essa fama se espalhou. Não havia rede social, né, como hoje, não havia internet para poder contar as coisas, mas as notícias andavam também naquele tempo, né? Um contava para o outro da fama do profeta. E que fama será que temos espalhado por aí acerca de nós?
Será que temos espalhado por aí a fama de homens e mulheres de Deus, cujo poder de Deus está sobre ele? Homens e mulheres de Deus que clamam ao Senhor e Ele responde. Homens e mulheres de Deus que clamam ao Senhor, manda fogo do céu. Será que é essa fama que tem sido espalhada de nós por aí? Havia uma fama sim sendo espalhada, por quê? Porque aqui no capítulo 4 entra a história de uma viúva, a viúva de um profeta. E essa mulher, ela um dia suplicou a Eliseu, contando a história dela, contando que o marido dela, um profeta, estava morto e deixou dívida, porque um credor foi bater na porta querendo levar os filhos como escravo. Então, para aquela mulher ter chegado até ele, ela um dia soube, ouviu falar do que Deus realizava através do profeta Eliseu. E ela chega até ele, e naquele tempo não havia previdência social. Hoje, em algumas situações, o marido morre, a mulher dá entrada na pensão. Em algumas situações, o marido morre, não sei, fica um seguro. Em algumas situações ainda não, ainda acontece como acontecia naquele tempo, mas naquele tempo não tinha previdência social. Então, nas vezes que a gente fala de viúva na Bíblia, a gente lembra logo de uma mulher pobre e desamparada. Mas o que isso tem a ver com provisão, com o tema que nós estamos falando? Aquela mulher estava desprovida, ela precisava de provisão na vida dela. Aquele homem ali morreu e deixou dívidas para sua esposa. Ela estava desprovida porque aqui deixa bem claro que o marido dela havia morrido. Só que infelizmente hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nós temos visto muitas mulheres desprovidas de maridos vivos. São homens que não se levantam em provisão em sua casa. São homens que não se levantam em provisão para a sua esposa. São homens que não se levantam, que às vezes estão provendo o alimento, o sustento físico, material, mas não estão provendo outras coisas do que elas necessitam. Então é hora de se levantar. Quem está vivo se levanta e age com provisão dentro da tua casa. Quem fez o Casados para Sempre aprende que o homem dentro de casa, ele precisa ser exemplo do coração de Deus. E o coração de Deus é um coração que provê. É um coração que não deixa ninguém desamparada. Então é hora de homens se levantarem. É hora de homens olharem a sua condição e se levantar como provedor em casa. Não somente provedor material, mas o provedor da sua casa. Aquele que quando chega a mulher olha e fala assim, o problema está acontecendo, mas ele chegou agora. Um exemplo do coração de Deus. Alguém que traz segurança. E infelizmente tem muitas mulheres passando por isso hoje, porque os maridos não querem ser provedor, não querem cuidar da esposa. Às vezes é o bom lá fora, às vezes é o bom na igreja, às vezes é o bom no trabalho, mas dentro de casa não. O texto não mostra que era esse o caso desse homem. Sabe por quê? Porque ela falou assim, olha, teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto ele amava com zelo ao Senhor. Esse homem, me parece que dentro de casa ele era também um exemplo. Me parece que dentro de casa ele era também um homem de Deus, de acordo com a fala de sua esposa. Senão ela podia chegar para o profeta e falar, teu servo, que lá ele era teu servo, né? Lá ele amava a Deus, mas aqui ele não fazia nada? Não. Ela chegou e falou dessa forma. Então, era um homem que dentro de casa ele também era um homem de Deus, também era um servo de Deus. E essa mulher, ela necessitava de provisão. E hoje, quando a gente fala em provisão, muita gente pensa só em dinheiro, no material, né? Eu preciso de uma provisão, eu preciso de um alimento, né? O alimento que eu compro com dinheiro. Eu preciso de uma provisão para pagar a conta de energia, pago com dinheiro. E muita gente só pensa na provisão como financeiro, como material. Mas não é só isso. E muitas vezes isso é tão pouco diante do que tanta gente necessita. Essa mulher precisava de dinheiro, sim, ela precisava, mas ela precisava de paz. Por que ela precisava de paz? Tinha credores batendo na porta querendo levar os seus filhos como escravos. E quem é a mulher que fica em paz com gente querendo levar o filho como escravo? Quem é a mulher que fica em paz, que fica quieta, sossegada, tranquilona, quando o inimigo está escravizando seus filhos?
Eu não conheço. Não tem como. Não tem como ficar em paz quando a escravidão bate a porta. Não tem como. Ela precisava de provisão de libertação, né? De liberdade, porque eles estavam a ponto de serem levados como escravos. Ela precisava de uma provisão emocional. Imagina só uma mulher que o marido morreu. Uma mulher que estava sem dinheiro. Uma mulher que agora os credores batiam a porta querendo levar os seus filhos. Imagina o emocional dessa mulher, que muitas vezes a gente não para pensar no emocional dos outros, né? A pessoa às vezes está lá, está bonitona, a gente acha que está tudo bem, mas por dentro ela está ali com o emocional destruído. Ela precisava de uma provisão emocional. Ela perdeu o marido, os filhos estavam prestes a ser levados como escravos, não tinha dinheiro, não tinha nada, como ela mesma veio falar. Mas ela lutou pela sua família. Muitas vezes, como até foi louvado aqui nessa noite, a gente está numa situação tão difícil que a gente pensa em desistir. Ah, eu vou desistir, está difícil. Eu vou desistir, está complicado, estou cansado, não aguento mais. A palavra do Senhor nessa noite te fala para não desistir. Você só tem que desistir daquilo que o Senhor mandou você desistir. Quando o Senhor fala desiste, você desiste. Quando o Senhor fala chega, você chega. Quando o Senhor fala acabou, acabou. Mas existem coisas que nós não podemos desistir. Tá difícil, não desiste da tua casa. Tá difícil, não desiste da tua família. Tá difícil, não desiste do teu filho. Tá difícil, não desiste do teu ministério. Não desiste do que o Senhor não mandou você desistir. Mas se levanta, luta e vai buscar homens e mulheres de Deus que possam te ajudar nesse momento. Vai clamar ao Senhor, vai buscar ajuda onde tem que ser buscado. É muito interessante, porque a palavra de Deus nos mostra isso todo instante. Pessoas que buscavam ajuda em quem deveria se buscar ajuda. Essa mulher não foi se lamentar nas redes sociais da época. Ela não estava se lamentando, ela não estava por ali reclamando, murmurando, não estava. Ela não estava arrumando artimanha, não estava. Ela foi ao profeta, ao homem de Deus, aquele sobre quem estava o manto do outro profeta que caía fogo do céu, aquele que as pessoas já tinham observado, já tinham visto que o mesmo poder de Deus operava na vida dele também. E ela foi na pessoa certa. Então nós precisamos saber pedir ajuda à pessoa certa, a servos do Senhor, a pessoas sobre as quais está o poder de Deus, a pessoas sobre as quais o Senhor opera maravilhas. Precisamos saber pedir ajuda. E ela foi pedir ajuda, e outra coisa que me chama a atenção aqui, ela não foi falar mal do marido. Notem ainda no versículo 1, que ela não chega falando assim, morreu e me deixou mal. Morreu e me deixou nessa situação. E não chegou reclamando, falando mal do marido, não. Ela chegou reconhecendo que ele era um servo do Senhor, zeloso com o Senhor. Então precisamos aprender, irmãos, que não é porque está dando errado, que está difícil para a gente, que a gente tem que sair falando mal dos outros. Não é porque está errado, está difícil, que a gente tem que sair colocando a culpa em todo mundo, que a gente tem que sair acabando com a imagem dos outros, que a gente tem que sair por aí falando de coisa que não é, para poder justificar o momento que nós estamos passando. Ela não foi falar mal, não foi reclamar do marido. Ela chegou para o profeta e falou, era um homem de Deus. E aí, ele pergunta para ela, né, o que eu posso fazer por você? E ele mesmo já segue, né, o que você tem em casa? E ela prontamente, ela rápido, ela nem para pensar, coitada. Porque às vezes se alguém chegar para você e falar assim, o que você tem em casa? Você vai na mente fazer um inventário do que você tem em casa. Eu tenho em casa, né? Já aconteceu às vezes de o negócio estar meio apertado, você começa a ver se tem alguma coisa que você possa vender, né? E eu tenho uma bicicleta, vou vender essa bicicleta. E eu tenho isso aqui, vou vender. Não, ela nem coitada, não precisou nem pensar, porque ela não tinha nada. Nada, não tinha nada para poder fazer nem inventário mental. Então ela fala assim, não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Tem gente que parece que tem tudo, mas o tudo que tem não resolve o seu problema. Tem gente que parece que tem tudo, mas o tudo que tem não serve para nada.
Tem gente que parece que tem tudo, mas não tem azeite. Essa mulher não tinha nada em casa, mas ela tinha o azeite. E pode faltar o resto. Pode faltar de repente o colchão macio. Pode faltar de repente o que você acha que é importante. Mas não pode faltar o azeite. É necessário que tenhamos o azeite. Está difícil? Não deixe acabar o azeite. Está difícil? Mantenha o azeite. Está difícil? Entenda que você tem o azeite. Porque muitas vezes estamos por aí falando assim: não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. E esquece que tem azeite. Não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Nessa versão aqui, uma vasilha de azeite. Ela tinha o azeite. E é melhor não ter nada do que ter coisa atrapalhando você de receber o teu milagre. Olha, muitas vezes a gente reclama, a gente murmura do que Deus tirou da nossa vida. A gente murmura de coisa que a gente perdeu. E a gente reclama das coisas que mudaram. E a gente reclama do que a gente não tem. E não olha para o que a gente tem. É melhor não ter do que o que você tem está te atrapalhando de ir para o céu. É melhor não ter do que o que você tem está te atrapalhando de receber milagre. É melhor não ter do que o que você tem tira o azeite da tua vida. É melhor não ter. Melhor ter só o azeite mesmo, assim como era. É melhor não ter do que ter coisas ocupando o lugar do milagre. Do que ter coisas ocupando o lugar do azeite. E muitas vezes não multiplica o azeite na nossa vida, sabe por quê? Porque a nossa vida está cheia de coisa que não serve para nada. Cheia de coisa que não resolve o nosso problema. Cheia de coisa que não nos leva para o céu. Cheia de coisa que não nos aproxima de Deus. Cheia de coisa que não nos dá provisão. Então é hora de se desfazer. É hora de se desfazer do que tira o lugar do azeite na nossa vida. E o azeite naquele tempo era algo muito mais valorizado do que é hoje. Hoje, né, o azeite ainda não é um negócio assim tão baratinho, mas o azeite naquele tempo era muito mais valorizado. O azeite, se a gente for parar para pensar no sentido físico da coisa, o azeite ele era usado para alimento, ainda é, né, usado para alimento. O azeite usado para unção, remédio, combustível, né? Precisava de azeite para poder acender a lâmpada. Cosmético, até hoje, né? Tem gente que usa o azeite para uso cosmético, né? Base para perfumes e pomada. Hoje a gente usa o azeite como alimento. Hoje a gente ainda usa o azeite como unção, né? Derramado o azeite, é derramado a unção. Mas o que nós precisamos entender é que não podemos desvalorizar o azeite. O azeite foi desvalorizado financeiramente nos dias de hoje com a tecnologia, com a chegada de outras coisas, com a chegada de remédios que substituíram, com a chegada de tantas coisas. Mas o azeite, aquele azeite que vem do alto, ele não vai ser substituído na nossa vida, nem pode. E esse azeite nós precisamos valorizar. A gente não pode deixar que as outras coisas, que a modernidade, que a tecnologia, que o que chegou de novo, desvalorize o azeite na nossa vida. Isso depende de nós. Isso depende de cada um de nós valorizar o azeite que tem em casa. E o profeta ordenou a ela, falou, olha, ele ordenou no versículo 3, vai e pede emprestadas aos teus vizinhos ânforas vazias. E esse versículo aqui é muito interessante porque logo depois vai falar que ela obedeceu. E muitas vezes estamos na prova, aí até fazemos como ela, vamos buscar, né, a solução em alguém de Deus, cheio de Espírito Santo que pode nos ajudar. Mas a pessoa fala, faz isso. A gente, mas por quê? Mas como isso? Mas vasilha? Por que eu quero vasilha? Eu estou aqui precisando de dinheiro, que vasilha o quê? Não tem nada para botar na vasilha, para que eu vou querer vasilha? Não ficou questionando, não ficou reclamando, não ficou dando jeito dela, não ficou trocando o que o profeta mandou fazer por outra coisa. Ela obedeceu simplesmente, simples e puramente. E existem momentos na nossa vida que a gente não tem nem que parar para pensar, porque não é hora de murmurar, não é hora de questionar, não é hora de nada, é hora de obedecer e pronto, acabou. A palavra do Senhor diz que quando a gente obedece, as bênçãos nos alcançam. As bênçãos nos alcançam. Você não precisa nem parar para esperar a bênção não, porque ela vai te alcançar. Você pode continuar a trajetória aí que ela vai te alcançar. Então é necessário que haja obediência. E ela obedeceu. Outra coisa muito interessante aqui é que essa mulher é uma mulher
de bons relacionamentos. Era uma mulher do que se chama hoje de network, né? Ela fazia bons relacionamentos. Mas por que ela tinha bons relacionamentos? Imagina se essa mulher, aquela mulher grosseira, que não fala com ninguém, que é desagradável, que implica com o vizinho, que perturba todo mundo, que não fala com ninguém, porque tem gente que se orgulha de dizer, eu não falo com ninguém. Né? Tem gente que acha isso bonito. Podia ser até que ela encontrasse uns vizinhos crentes lá que emprestasse a si mesmo, né? Mas a primeira coisa que ia acontecer, ela ia ter vergonha de pedir. Né? Ela ia ter vergonha, se ela tivesse bom senso, ela ia ter vergonha. Eu vou pedir, né? Não falo com ninguém, não dou nem um bom dia, não dou nem um oi. Não, ela tinha bons relacionamentos. Então nós precisamos manter bons relacionamentos com nossos irmãos. Precisamos manter bons relacionamentos em nossa vizinhança, em nosso trabalho. A gente nunca sabe quando vai precisar do outro, a gente nunca sabe quando o outro vai precisar da gente. E essa mulher, ela lhe demonstra, né, bons relacionamentos. Porque ele fala assim, olha, tantas quantas puder recolher. Ó, o pote que couber aí, você vai pegando, né? Hoje a gente chama o pote tudo de Tupperware, né? Chama tudo quando pega aquele potinho, né? O Tupperware, tem o Tupperware da Que Bom, tem o Tupperware da manteiga, mas tudo virou Tupperware. Então vai, dona, vai pegar os Tupperware dos vizinhos aí. E ela saiu pedindo, né? As vasilhas emprestadas. Ela foi lá e pegou as vasilhas emprestadas daquelas vizinhas, daquelas pessoas. E algo também interessante aqui é o seguinte: muitas vezes nós estamos querendo ser quem recebe o milagre, porque muitas vezes precisamos de um milagre. Muitas vezes estamos na prova e precisamos de um milagre. Além do milagre diário que é levantar, além do milagre diário que é respirar, além do milagre diário que é estar vivos, além do milagre maior que é a nossa salvação, às vezes precisamos de mais um milagre aí extra, né? Mas muitas vezes estamos numa posição confortável e é o outro quem precisa de um milagre. E muitas vezes nós não estamos nem aí para o milagre do outro. É ele que precisa de milagre. É ele que está na prova. É ela que precisa de vasilha. Eu não estou nem aí. Mas não, essas vizinhas emprestaram vasilhas. E olha que é muito interessante você ver que se elas emprestaram vasilhas, é porque elas tinham mais do que aquela mulher. Porque ela não tinha nada, só uma vasilha de azeite. E elas saíram emprestando as vasilhas. Eu não sei quantas vasilhas cada uma emprestou, mas cada uma foi emprestando o quanto pôde emprestar. Então, irmãos, muitas vezes queremos um milagre. É bom ganhar milagre, é bom. Quem não gosta de milagre, de receber milagre, ó, glória a Deus, ele dá testemunho. A gente chora, a gente conta para o irmão. Mas também é muito bom você ser quem empresta a vasilha. É necessário emprestar vasilha para o outro. É necessário nós sermos instrumentos de milagre na vida do outro. É necessário nós participarmos do milagre do outro também. Também. Porque não é só pra gente que tem milagre. Interessante também que ninguém falou assim, olha, eu te empresto, mas quando tua história for contada, eu quero meu nome lá. Não. Emprestaram as vasilhas. Emprestaram as vasilhas. E muitas vezes a gente reclama porque emprestou vasilha para o outro e a gente quer o nosso nome lá na história, no milagre. A gente quer que fale o nome, mas eu emprestei vasilha, ele nem falou meu nome. Não, irmão, empresta a vasilha só e pronto. Deixa a mulher receber o milagre dela com a vasilha dela. Deixa, porque é o nome do Senhor que tem que ser exaltado e glorificado, não é o nosso não. É o nome do Senhor, porque ali a vasilha era só recipiente. O conteúdo valioso mesmo era o azeite quem dá é o Senhor, né? Não somos nós não. Eu quero ser emprestadora de vasilha nessa terra. Em nome de Jesus, nessa igreja tem pessoas emprestadoras de vasilha. Em nome de Jesus. Então, quando a gente pode ajudar, quando a gente tem o que o outro precisa, a gente participa do milagre também, a gente ajuda. É claro que vai ter um momento que você vai poder chegar para ela e falar assim, vai no outro vizinho que aqui não tem vasilha também, mas não, mas... Quem tinha vasilha emprestou. Então, se você tem vasilha, empresta. Se você tem vasilha, participa do milagre do teu irmão. Se você tem vasilha, ajuda o outro a receber o milagre. Em nome de Jesus. As vizinhas tinham vasilha, mas não tinha azeite, né? Emprestaram a vasilha para ela. Faz o que você pode, empresta o teu irmão. O que você não pode, Deus vai fazer. E aí o versículo 5 fala assim, olha. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos
e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. As vasilhas ela começou a encher com o quê? Com azeite puro que brotava nos vasos. Ela fechou a sua porta. Existem milagres que vão acontecer aqui na igreja. Existem milagres que vão acontecer na frente de todo mundo. Existem milagres que vão ser mostrados no Instagram. Existem milagres que vão ser postados. Existem milagres que todo mundo vai ver. Mas existem milagres que você tem que fechar a tua porta. Só você e tua família. E resolver com Deus. Porque Ele vai derramar ali um milagre. Mas só vocês vão ver. Só vocês vão estar ali. Existem momentos de vir pedir ajuda, de vir para fora, de acontecer na frente de todo mundo. Mas existem momentos de fechar a porta. Existem momentos que você resolve com a sua família. Existem momentos que é só você, a sua família e Deus. E a mulher fechou a porta. E interessante é que ela começou a trabalhar ali junto com seus filhos. Aqueles filhos que estavam sendo ameaçados da escravidão estavam agora ajudando, participando daquele milagre da provisão. Aqueles filhos que estavam quase sendo levados em pagamento, porque a lei permitia isso, né? Agora estavam participando, sendo instrumentos também naquela provisão. E eles vinham trazendo a vasilha, né? Quando ela pediu, ela falou assim... Pediu para um dos filhos, traz mais uma vasilha. E ele falou, não há mais nenhuma vasilha. Então os filhos ali estavam juntos, a família trabalhou em conjunto. Olha, irmãos, quando a família trabalha em conjunto, as coisas funcionam de forma diferente. Quando há unidade dentro de casa, as coisas funcionam de forma diferente. Quando a família é unida, quando a família quer o milagre, mas está junto ali, as coisas funcionam de forma diferente. Muitas vezes existem pessoas que ganham bem, que trabalham muito, mas que parece que nada acontece, parece que nada anda, e ninguém entende o que está acontecendo. Uma coisa só, a gente já pode ver que pode estar faltando, que é a unidade. E os filhos trabalharam ali, junto com ela. Em seguida, o que ela faz? Ela volta ao profeta, em seguida ela saiu e contou o que se passara ao homem de Deus. Ela voltou ao profeta. O milagre está acontecendo, mas ela continua entendendo que ela precisa da direção de Deus. Muitas vezes o milagre vem e nós achamos que não precisamos mais da direção de Deus. O azeite começa a descer e a gente acha que não precisa mais da direção de Deus. Porque se tem azeite na minha casa, é tudo meu. Ela entendeu que mesmo o milagre já acontecendo, ela precisava da direção de Deus para saber o que fazer com aquele milagre, para saber como aquele azeite ali ia ser usado na provisão na casa dela. E ela voltou ao profeta para perguntar. Precisamos da direção de Deus a todo instante. Não é quando o milagre começa a acontecer que a gente larga para lá e faz o que a gente quer. Quando o azeite está descendo, a gente larga para lá e faz o que a gente quer. Quando a vasilha está cheia, a gente larga para lá e faz o que a gente quer. Porque quando a casa não tinha nada, só tinha espaço para encher de vasilha, a gente está pedindo a direção. Mas quando o azeite desce, quando a vasilha está cheia, não precisa mais. Não. Essa mulher entendia que ela continuava precisando da direção de Deus. Não sai da direção de Deus. O milagre começou a acontecer. Não começa a fazer o resto do teu jeito, achando que não precisa mais ser direcionado por Deus. E ele falou assim, ó, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Vende esse óleo puro. Você arruma a vasilha e Deus te dá o óleo. Você arruma a vasilha e Deus derrama o óleo. Você arruma a vasilha e Deus faz um milagre. Você se mexe e Deus trabalha. Você faz a tua parte junto com a tua família e Deus trabalha na tua vida, na tua família, na tua casa. Arruma a vasilha. E você que tem vasilha, empresta a vasilha. Vamos participar de milagre, vamos receber milagre. Para finalizar, vamos voltar para uma palavra que ele fala assim, vende esse óleo puro. Vende esse óleo puro. Em nome de Jesus. O óleo que Deus dá é puro. Em nome de Jesus. O profeta não mandou ela falar assim, pega esse azeite e mistura com alguma outra coisa.
para poder render e você vender mais, não. Não mistura o que Deus te deu. Não mistura o azeite que Deus derramou. Não mistura, não torna impuro aquilo que Deus te deu, porque o que Deus dá é puro. Milagre desceu, não traz impureza para a tua vida. O milagre desceu, não torna impuro aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está te dando. Vende esse azeite puro. Não dilui o que Deus faz na tua vida. Não dilui o que Deus te dá. Uma coisa é emprestar vasilha, outra coisa é diluir o que Deus te dá. Quando você dilui, aquela coisa não tem mais a mesma consistência e muitas vezes não tem mais o mesmo valor, não tem mais a mesma eficácia. O profeta não ensinou a ela uma fórmula mágica de diluir o azeite. Simplesmente falou: vai, vende esse óleo puro, paga as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, em nome de Jesus. E a provisão chegou naquela casa, na casa daquela mulher confiante no Deus da provisão, porque ela foi ali buscar um profeta, um homem de Deus. E que nós possamos nessa noite sair daqui mais confiantes no Deus da provisão. O azeite não acabou, o azeite parou porque acabaram as vasilhas. Se tem vaso aqui, se tem vasilha aqui, Deus vai continuar derramando o azeite. Deus vai continuar enchendo. E vamos manter puro esse azeite em nome de Jesus. E vamos nos manter confiantes no Deus da provisão. É esse Deus que é o Deus que dá a provisão de paz. É esse Deus que dá a provisão emocional. É esse Deus que dá a provisão de segurança. É esse Deus que dá a provisão que você necessita nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.